Olá, pessoal. Meu nome é Estefânia, sou a nova professora de português de vocês. Gosto muito de dar aula, sou de Nova Era. Tem mais ou menos há 16 anos que eu dou aula aqui e gosto muito do que eu faço. Já dei aula em todas as escolas aqui de Nova Era. Atualmente trabalho na escola Nossa Senhora de Fátima. E ser chamada para trabalhar com vocês é um grande e enorme prazer. Hoje eu preparei uma aula especial para vocês sobre intertextualidade. Esse assunto é um assunto muito bom. Se você conseguir compreender, você vai poder expandir todo o seu conhecimento em relação aos gêneros textuais, todos os textos que envolvem a nossa vida atualmente. Então, intertextualidade, nós podemos entender desta palavra que é um texto relacionado com outro. A gente pode observar a imagem. Nós temos uma parte aqui que se desfacela, em vários pedaços. Aqui eu posso aproveitar deste texto original, eu posso criar uma música. Deste texto original eu posso criar um poema, eu posso criar uma pintura, uma escultura ou um outro texto qualquer. Então a intertextualidade é você criar um texto com base em outro já existente. Intertextualidade, o que é? É uma relação, como eu já falei, entre textos. Um texto já criado será modelo para um texto novo. A intertextualidade, ela pode ser apresentada em uma diversidade enorme de textos. Por exemplo, eu posso ter intertextualidade em histórias em quadrinhos, eu posso ter intertextualidade na música, eu posso ter intertextualidade num texto em prosa, num texto em forma de poema. Então, a intertextualidade, ela pode abranger diversas formas de texto. Aqui eu trouxe um exemplo. Temos o logotipo, a marca Puma, com um desenho de um animal que é a onça. E foi criada um novo logotipo, uma intertextualidade com esse texto, com esse slogan original, que é o Pumba, um dos animais do filme O Rei Leão. Ali no caso eles colocaram o javali. Então, eles criaram aquele slogan com base nesse original já existente. Então, houve nesse caso uma intertextualidade de slogans. A intertextualidade também acontece muito com o texto, na verdade com a pintura original de Leonardo da Vinci. Um dos primeiros a fazer intertextualidade com essa pintura foi Duchamp. Ele fez essa pintura e ele foi às vezes até muito questionado na época, porque ele fez de forma a fazer uma piada. E isso criou que outras pessoas também começaram a fazer piadas em relação à pintura original de Leonardo da Vinci. Depois dessa pintura de Duchamp, surgiram mais inúmeras intertextualidades com essa pintura. Se a gente for pesquisar no Google hoje, nós podemos encontrar 23 mil intertextualidades em relação a essa pintura. Aqui a gente tem uma imagem de Maurício de Souza com a Mônica na mesma posição, fazendo a intertextualidade, e também temos ali uma propaganda do Bombril. Essa propaganda, ela quer mostrar pra gente que da mesma forma que aqui é uma obra-prima, o Montbiju também é uma obra-prima. Outra forma aqui de intertextualidade é essa tirinha de Maurício de Souza. Ele fez intertextualidade com um poema original de Gonçalves Dias, que vocês já devem conhecer, mas eu vou passar aqui também depois, mais para frente, onde diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, ele pegou um pedacinho e a gente vai observar aqui. Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras, cada um tem o time que quiser. Então, ele fez uma intertextualidade com o texto original de Gonçalves Dias, aproveitando também o jogo com a palavra Palmeiras.
né, que na verdade é um tipo de vegetação e aqui foi usado como um time de futebol. Outro exemplo aqui é essa foto que é muito famosa dos Rolling Stones e essa foto ficou marcada. O que eles fizeram? Fizeram uma intertextualidade com essa imagem, colocaram os integrantes daí do desenho dos Simpsons e fizeram uma intertextualidade com o texto original. Outra tirinha de Maurício de Souza. Você tem certeza que não está na história errada? Houve uma intertextualidade com a historinha dos 3 porquinhos. O Cascão, ele é considerado aqui um porquinho porque todos sabem que ele não gosta de tomar banho. Então, Maurício de Souza usa muito a intertextualidade em suas obras. Outra forma aqui para exemplificar é a Hortifruti. Ela sempre em suas propagandas, em suas campanhas publicitárias para promover os seus produtos, ela faz alguma intertextualidade para comparar o produto com algo que ela deseja. Por exemplo, ali ele compara a rúcula com o incrível Hulk, né, concedendo até poderes para a rúcula, né, o poder de curar, né? Então ele faz essa intertextualidade. Aqui faz a intertextualidade com o filme Piratas do Caribe, colocando a batata aqui no lugar, né, do personagem principal. Então essa é uma forma que a Hortifruti utiliza. Aqui temos uma pintura original, chama O Grito, e foi feita uma intertextualidade com essa pintura, utilizando um personagem Simpson, revelando aí a mesma cara, o mesmo espanto. Nós podemos encontrar diversas formas de intertextualidade, e essas formas, elas estão classificadas em alguns tipos, que eu vou passar para vocês hoje, que é a paródia, a paráfrase, citação, epígrafe e alusão. A paródia é a primeira delas. Ocorre a subversão da temática do texto da fonte, alterando e contrariando o que foi expresso anteriormente, de forma irônica e satírica. Então, a paródia, ela tenta colocar algo ali irônico, satírico, ou não. Às vezes pode acontecer de uma outra forma também. Geralmente, em campanhas eleitorais, a gente costuma ouvir uns carros de som passando com uma musiquinha eleitoral, com, no fundo, uma música que você geralmente conhece. Às vezes eles pegam uma música que todos conhecem e trocam a letra e colocam ali os dizeres relacionados ao candidato. E isso também é uma forma de intertextualidade muito usada em campanhas eleitorais. Então, a paródia, ela visa a crítica e a reflexão. Por exemplo, quem tem boca vai a Roma, que é um ditado popular. E aí foi feita uma paródia. Quem tem carro vai a Roma. Então, a paródia, ela é para fazer uma reflexão, uma crítica em relação ao original. Por exemplo, a paródia em relação à Canção do Exílio de Gonçalves Dias é um dos exemplos mais notórios que nós temos na nossa língua. Aqui está o texto original que eu li para vocês aquela hora. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, foi feita uma paródia em relação a esse texto. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100 mil-réis a dúzia. Ai, que me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Então aqui foi feita uma paródia, aqui até uma crítica em relação ao preço, né, do alimento. Então é uma forma utilizada em relação ao texto anterior. Aqui também houve uma paródia, uma crítica, né? Hoje em dia nós usamos muito o celular, fazemos tudo quanto há com o celular. E aí eles aproveitaram a imagem original da Mona Lisa, a pintura, colocaram no celular como se ela estivesse fazendo uma selfie. Então isso também é uma forma de paródia irônica.
Uma forma também de fazer críticas foi em relação a essa imagem. Essa imagem aqui é de 1893, um senhor, ele era uma pessoa da roça, né, morava no interior, e estava cortando, tirando milho. Maurício de Souza fez uma intertextualidade com essa imagem, colocando o Chico Bento, que também vive no ambiente rural, descascando o milho. Então foi feita uma intertextualidade. Outro tipo de intertextualidade é a paráfrase. A paráfrase é muito usada também até em nossas redações, quando eu quero dizer alguma coisa com outras palavras. Geralmente, quando a gente faz isso, a gente usa ou seja, eu digo uma coisa, uso ou seja e falo aquilo de novo, só que de uma forma diferente. Então, a paráfrase é dizer a mesma coisa, a mesma ideia de uma maneira diferente. Exemplo: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. E Jorge Benjó escreveu a música: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, os dois, na verdade, têm a mesma ideia, só que feitas de forma diferente. Eu coloquei bastante vezes Gonçalves Dias para vocês perceberem as diferenças dele em vários tipos de intertextualidade. Outro exemplo aqui: Cruzeiro goleia Atlético no Mineirão. Atlético é goleado pelo Cruzeiro no Mineirão. Então, eu posso dizer a mesma coisa de formas diferentes. Isso é parafrasear. Outro exemplo de paráfrase: um sabiá na palmeira longe, estas aves cantam, um outro canto, onde tudo é belo e fantástico, só na noite seria feliz. Então, uma nova canção do exílio, de Carlos Drummond de Andrade, fazendo uma paráfrase. Agora um exemplo na música. Nós temos eu vou mostrar para vocês aqui, uma canção de Jorge Vercillo. Ela fala sobre Mona Lisa, que é uma obra de Leonardo da Vinci. Então, a gente pode perceber que na música também ocorre a intertextualidade. Mona Lisa, aqui tem um trechinho da música, eu coloquei só a introdução. Paralisa com seu olhar, Mona Lisa. É incrível, nada desvia o destino. Hoje tudo faz sentido e ainda há tanto a aprender. E a vida é tão generosa comigo, veio de um amigo a amigo me apresentar a você. Paralisa com seu olhar, Mona Lisa. Seu quase rir ilumina tudo ao redor minha vida. Ai de mim, me conduza junto a você ou me usa para o seu prazer. Me fascina, deusa com ar de menina. Então, houve aqui uma intertextualidade na letra da música de Jorge Vercillo com a obra de Leonardo da Vinci. Eu acho que está ficando claro para vocês como a intertextualidade ela abrange variadas formas de texto e como ela está inserida hoje no nosso dia a dia. Às vezes nós mesmos usamos a intertextualidade sem perceber. Outro exemplo é a citação. Isso ocorre muito. Por exemplo, você coloca uma foto sua no Facebook. Hoje isso é muito comum. Você publica uma foto sua no Facebook e coloca uma citação de um autor em cima da sua foto. Aí, no caso, você teria que colocar aspas e ainda colocar o nome do autor, porque você está citando alguém, né, para a pessoa não entender que é você que está criando essa frase. Então, citação é isso. Quando eu cito alguém na minha obra, ela ocorre de forma direta ou indireta, que eu vou mostrar no próximo slide. Então, há uma transcrição das palavras de outro autor, devidamente destacada com aspas e com a identificação deste autor. Então, a citação, ela visa conferir credibilidade ao novo texto. Eu lembro que quando eu fiz a minha faculdade, quando eu estava no último ano de faculdade, eu tive que criar uma monografia. Nessa monografia, que é um trabalho muito grande, para eu comprovar as minhas ideias, eu usei citações de vários autores na minha obra, para que meu texto tornasse tivesse maior credibilidade. Então, a citação ela serve para isso.
Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. A citação, ela pode ser direta ou indireta. Quando a citação é direta, eu uso aspas e coloco o nome do autor no final, entre parênteses. E eu coloco tudo o que ele falou da forma como ele disse na obra. Quero deixar aqui minha gratidão aos mestres que, através de seus livros, me permitiram repetir as boas doutrinas. Ainda quando não lhes sigo as pegadas, permanece o meu preço de reconhecimento. Então, aqui a citação é direta. Eu coloquei a fala do autor como ela está na obra. Mas eu posso falar com as minhas próprias palavras o que ele disse, que é uma citação indireta. Eu coloco o nome do autor e coloco com as minhas palavras. É agradecido aos seus mestres, pois reconhece que através dos seus livros obteve suas bases. Acrescenta que, ainda que não siga as mesmas pegadas, reconhece o trabalho de seus professores. Então, a citação ela pode ocorrer de duas formas. Ou ela de forma direta, com aspas e a fala direta do autor, ou de forma indireta, com as minhas palavras. Outro tipo de intertextualidade é epígrafe. Epígrafe ela acontece muito em obras literárias. Quando você pega um livro, as primeiras páginas do livro, geralmente quando você começa, no cantinho embaixo tem sempre uma citação de alguém, ou algo que alguém disse, ou um trecho de algum autor. Isso é uma epígrafe. Ele utiliza uma passagem de um texto-fonte para iniciar um novo texto, estabelecendo uma relação com essa passagem da criação da nova criação. Então, às vezes, toda a obra que o autor está querendo transmitir tem a ver com aquela pequena citação que ele colocou no início do livro. É muito utilizado em trabalhos acadêmicos, atuando como um pensamento que serve de base à obra. Então, um exemplo de epígrafe. Vamos supor que eu criei um livro sobre educação, sobre o ensino. Aí, no meu livro, eu quero usar uma citação de alguém. Aí eu posso colocar de Paulo Freire e destacar: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, epígrafe, ela geralmente vem no início de alguma obra. O último tipo de intertextualidade é a alusão. É quando o texto faz referência a uma determinada obra, personagem ou situação que já foram retratadas em outros textos. Então, a alusão é uma referência e pode ser até mesmo histórica. Por exemplo, este é um presente de grego. Todo mundo sabe essa história entre gregos e troianos. Então, o presente, dos gregos e troianos não foi uma coisa muito boa. Então, essa é uma alusão ao que aconteceu na nossa história, na história do mundo. E a gente pode aprender isso, você pode aprender isso, nas aulas de história. Meu computador foi invadido por um cavalo de Troia. Então, isso quer dizer o quê? O computador ele foi invadido por um vírus, mas ele quis fazer a alusão a um momento da história muito importante e conhecida provavelmente por vocês. Uma outra forma de alusão aqui é uma referência a Chapeuzinho Vermelho e a história. Todo mundo sabe que Chapeuzinho Vermelho andou pelo bosque, E aqui em cima está escrito assim: você não quer contar essa história para seus filhos, quer? Então, aqui a Greenpeace faz uma propaganda de conscientização da natureza e que devemos cuidar do meio ambiente. Então, faz uma alusão à história de Chapeuzinho Vermelho com base na situação atual em que nós vivemos de desmatamento. A última forma aqui de alusão, todos aqui observando, já podem perceber que é uma referência à história da Branca de Neve. Então, aqui o Boticário faz uma alusão à história da Branca de Neve e coloca uma mulher bonita, Tudo para demonstrar o propósito que eles querem. Aqui não está dando para ver muito bem, não, mas o que está querendo mostrar é isso. A Boticário utiliza de uma imagem da Branca de Neve, que é uma mulher bonita, para mostrar que ela também pode atrair pessoas para ela utilizando os seus produtos.
A intertextualidade é como se fosse essa foto aqui, ó. Ela está interligada. Um texto, ele anda por determinados caminhos, encontra e se liga a outro. Esse texto também anda e se liga a outro. Essa imagem reflete muito bem o que é intertextualidade. Um texto que está entrelaçado e ligado a outro texto. É como se fosse uma corrente. Se vocês observarem uma corrente de bicicleta, tem os dentes assim entrelaçados. E um texto, ou uma imagem, ou uma figura, uma pintura, ela é provavelmente entrelaçada a outro. Quando a gente utiliza dessa intertextualidade provavelmente nas nossas redações, a gente torna o nosso texto também mais verídico. Essa daqui é a última foto. Aqui tem um livro e aqui tem outros livros ao redor. Para demonstrar que, na intertextualidade, essa obra original, ela pode ser um foco, o ponto principal para a criação de determinadas outras obras. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo e espero que vocês também leiam tudo que está escrito na apostila de vocês. Deixei aqui a atividade que deve ser feita em relação a esse tema que eu expliquei e estou aqui se vocês precisarem. Tenham todos um excelente dia e fiquem com Deus.